A paz, queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos mais uma vez começando aqui a nossa live de hoje. Domingo agora à tarde chuvoso, mas louvado seja Deus por tudo. Que pena não estarmos juntos, olhando para cada um de vocês pessoalmente, dando aquele abraço, mas eu entendo que esse tempo em breve vai chegar, porque o Senhor está trabalhando. Eu costumo dizer para os irmãos e irmãs da igreja que há duas respostas possíveis quando alguém nos perguntar a respeito de como estamos. A primeira resposta é a seguinte: eu estou bem, graças a Deus. E a segunda resposta, quando as coisas não estiverem bem ainda, eu ficarei bem, porque eu sei que Deus está trabalhando. Por isso, eu quero te convidar, seja muito bem-vindo a essa live. Nós estamos aqui no momento de reflexão da palavra e, como já é nosso costume, eu quero convidar você a reunir a sua família para nós estarmos aqui meditando, compartilhando um pouco mais acerca da palavra. O nosso tema de hoje é o segredo da vida em 4 palavras. O segredo para se entender a vida em 4 palavras. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Eu tenho certeza que sua vida será edificada. Eu tenho certeza que hoje você vai pensar, você vai refletir. E eu tenho certeza também que a sua fé, que a sua alegria, o seu ânimo vai ser renovado para mais uma semana de lutas, de dificuldades, de incertezas. Nós não sabemos o que vai acontecer nessa semana, mas nós sabemos que Deus está conosco, que Deus está presente na nossa vida. E quando Deus está presente no barco, não importa a tempestade, não importa as dificuldades, nós temos certeza que vamos chegar do outro lado, porque debaixo da proteção, do cuidado de Deus, nós estamos seguros. Então eu quero convidar você a reunir a sua família, pegue papel, caneta, pegue a sua Bíblia, que hoje vamos estudar a palavra de Deus e vamos entender um pouco mais a respeito da vida em 4 palavras que me vêm ao coração quando leio o texto de Eclesiastes, capítulo de número 3, e esse é o texto que vamos estar trabalhando hoje. Então quero convidar você para estar com a sua família, para você estar com os seus. Você sabe, nossa live demora em média 25, 30 minutos, 35 minutos, então eu gostaria que você nesse tempo estivesse se concentrando para que Deus possa falar ao seu coração. E eu quero já dar as boas-vindas aos irmãos que já estão entrando, que já estão aí conosco, os outros que vão assistir posteriormente, que essa palavra possa falar ao seu coração. Então quero convidar você a abrir a palavra de Deus, a Bíblia, em Eclesiastes, capítulo de número 3. Nós vamos ler do verso de número 1 em diante. Eclesiastes, capítulo de número 3, verso de número 1. E o texto diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Veja só o tempo que estamos vivendo. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, que é costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. O verso de número 11 do mesmo capítulo 13 diz o seguinte: tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras de que Deus fez desde o princípio até o fim. E o versículo de número 14 e 15 fecha o capítulo 3 dizendo o seguinte: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Não se lhe pode acrescentar nada, e nada lhe pode tirar. E isto faz Deus para que os homens o temam. O que é já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus fará renovar-se o que se passou. Veja só, palavra de Deus ao nosso coração.
Meus irmãos, o tema que vamos falar é o segredo da vida em 4 palavras. É muito interessante que quando a gente analisa a nossa vida, há muitas pessoas que tentam entender como a vida funciona. Através de estudos da filosofia, através de estudos da sociologia, através das várias ciências, há muitas pessoas que tentam dar respostas à vida. Mas eu acredito que quando se trata de tentar entender a vida, esses pensamentos são importantes, têm lá o seu valor, têm o seu papel na história, mas eu acredito que nenhuma fonte seja mais confiável, nenhum lugar a gente pode extrair coisas mais profundas a respeito de nós mesmos, senão na Bíblia, que é um manual do Criador da vida. E olha, se Deus nos fez, Ele sabe exatamente como funciona, como a vida está estruturada. E dentre esses textos que eu poderia escolher para falar a respeito da vida, me veio ao coração o capítulo 3 de Eclesiastes. E antes da gente entrar um pouco mais no texto e falar das 4 palavras que, na minha percepção, nos ajuda a entender um pouco a respeito da nossa vida, ajuda a entender um pouco da dinâmica da existência humana, é necessário entender que o autor, aquele que escreveu o livro de Eclesiastes, na verdade, ele é atribuído a ele 3 livros sagrados. E cada um dos livros que Salomão escreveu está baseado ou está atrelado a uma fase da sua vida. Dizem os historiadores que o primeiro livro que ele escreveu foi o livro de Cânticos, ou o livro de Cantares. É um livro que fala a respeito do seu relacionamento com a sunamita, fala a respeito da fase, diz respeito à fase da sua juventude, onde na cabeça de um jovem o que importa são os prazeres, os relacionamentos. Então o primeiro livro que ele escreve é um livro que marca a sua juventude, marca essa primeira fase da vida de Salomão. O segundo livro que ele escreve já na meia-idade é o livro de Provérbios. Provérbios, na verdade, um livro espetacular. Todos nós deveríamos nos debruçar todos os dias sobre Provérbios. Inclusive, aqueles que assim o fazem, leem um capítulo por dia durante o mês, certamente vão extrair sabedoria para a vida. E esse livro foi escrito na meia-idade de Salomão, e nesse livro ele registra as máximas, os provérbios, que nos ajudam a entender como viver a vida nas suas várias dimensões, como nos relacionarmos com as pessoas, como o cuidado que temos que ter na vida, algumas virtudes que temos que cultivar, alguns defeitos ou algumas áreas da nossa vida que temos que trabalhar, enquanto que também nos faz perceber como é o coração do homem, como devem ser feitos os negócios, a justiça, a integridade, a destreza com que temos que fazer as coisas. Enfim, é um livro bastante importante para nós. E já no final da sua vida, no auge da sua maturidade, no auge da sua experiência e alinhada à sabedoria de Deus, é que ele escreve o último de seus livros, o livro de Eclesiastes. Portanto, o livro de Eclesiastes é, na verdade, os últimos escritos de Salomão. Quando ele estava já no final da sua vida, depois de tantas experiências, algumas experiências boas, outras não tão boas, depois de ter passado por coisas ruins e também por ter passado por coisas boas, por ter aprendido bastante coisa. Então ele escreve o livro de Eclesiastes, que é o livro que nós temos nas mãos, que é esse livro que tem um tom um pouco mais ácido. Inclusive o pastor Ed Renekiewicz escreveu um livro a respeito deste livro, um comentário, não um comentário, mas um livro inspirado neste livro de Eclesiastes, e tem como título o livro mais mal-humorado da Bíblia. Porque dá a ideia de alguém que depois de viver tudo, de alguém que depois de ter experimentado tantas coisas na vida, perdeu um pouco a graça, né, do viver. E é claro que neste livro ele vai mostrar que o segredo da vida não se esgota na própria vida. É necessário que o homem se volte para Deus, é necessário que o homem entenda que há algo muito maior do que os bens, os prazeres e as coisas deste mundo para que ele possa viver. Bom, essa é basicamente a ideia de Eclesiastes. Mas no capítulo 3, me parece que a vida aqui é retratada de uma maneira muito interessante. E por vezes, na nossa caminhada, no nosso viver, nós acabamos por esquecer algumas coisas a respeito da vida que são tão importantes.
E eu destaco 4 palavras que me vêm ao coração quando leio esse texto e que nos ajuda a entender um pouquinho mais a respeito da nossa vida. Eu te convido a pensar nessas 4 palavras. A primeira palavra que me vem ao coração quando leio o capítulo 3 é a palavra transitoriedade. Transitoriedade. O que é isso? É a mudança de fases. A vida de qualquer pessoa é marcada pela mudança de fases. Se você quer entender o segredo da vida, você precisa entender que nós nascemos debaixo da transitoriedade. Nossa vida vai sempre ser marcada por fases, por estações, por momentos diferentes e temos que estar preparados para mudanças. Mudanças são inevitáveis. Tudo na vida é transitório. As mudanças acabam sendo inevitáveis. É importante a gente entender que a vida muda, que assim como todos os anos a gente tem as estações do ano, a nossa vida também é marcada por fases. Há fases em que nós estamos mais reclusos, há fases em que temos que nos abrir mais, há fases da nossa vida onde estamos mais reflexivos, há fases da nossa vida onde temos que dar respostas mais rápidas ao que está acontecendo. Na verdade, a vida é marcada por estações e precisamos nos adaptar a isso. Quando o texto fala que há tempo de sorrir, tempo de chorar, significa que nenhuma fase da qual nós passamos é permanente. A vida é marcada por fases. E é muito importante que quando nós entendemos essa questão das fases da vida, que a vida é marcada por fases, a gente percebe que nós vamos passar por mudanças. Pessoas que não se preparam para mudanças são pessoas que não entenderam a dinâmica da vida. A vida não é mais a mesma. Quando acordamos, quando dormimos e acordamos no outro dia, nossos pensamentos são diferentes, nossas conexões cerebrais são diferentes. A cada novo relacionamento, a cada novo dia, com o que ouvimos, com o que lemos, nossas conexões cerebrais elas se alteram, nosso jeito de ver o mundo muda, as fases vão passando. Nós passamos pela fase da juventude, nós passamos pela fase onde nos encontramos solteiros, daqui a pouco nos encontramos casados, daqui a pouco nos encontramos com filhos. Alguns dos que estão me ouvindo, por exemplo, que já até passaram dessa fase, já está na fase dos netos, já está na fase mais para frente. A verdade é que a vida é feita de fases e precisamos nos adaptar a esses momentos. E a sabedoria bíblica está em que, se eu entendo que a minha vida é marcada por fases, isso quer dizer que eu preciso perceber que para cada fase eu preciso ter um comportamento, uma atitude diferente. Às vezes, há muitas pessoas que querem viver da mesma forma nas diferentes fases da vida. Isso não é possível. É necessário que você entenda que cada fase da sua vida vai exigir um preparo diferente, uma adaptação diferente. Você precisa se adaptar. Por exemplo, usando a analogia das estações, você sabe muito bem que as roupas de verão não cabem no inverno. Se você usar as mesmas roupas que você usa no verão, no inverno, você vai ter problemas. Da mesma forma que as roupas de inverno também não cabem na estação do verão. A gente precisa saber a roupa adequada, como se comportar em cada uma das estações. Da mesma forma, em cada fase da nossa vida, a gente precisa se adaptar. Há muitas pessoas que são extremamente inflexíveis, são pessoas que têm dificuldades com mudanças, são pessoas que não entenderam. A vida da gente pode mudar a qualquer momento. Aliás, nós não controlamos as fases, nós não controlamos as transições pelas quais passamos. O mundo, através dessa pandemia, percebeu que nós estamos muito mais grudados, muito mais conectados do que imaginamos. Quem diria que o problema lá na China ia nos atingir aqui, ia paralisar o mundo como está fazendo? E isso acontece por quê? Porque nós não controlamos as variáveis. A vida é marcada pelas mudanças. E quanto antes entendermos, quanto antes nos adaptarmos, mais fácil vai ser a gente lidar com as mudanças. Há muitas pessoas que diante das mudanças ficam lamentando, ficam reclamando, ao invés de se ajustar. É como aquela frase que diz que quando o vento se percebe o vento, algumas pessoas vão reclamar do vento. Outras pessoas vão apenas observar os ventos,
enquanto alguns vão ajustar as velas para que o vento possa lhe ser favorável. E eu creio, meus irmãos, que a Bíblia nos ensina que na vida nada é permanente. Todas as coisas são transitórias. A juventude é transitória, as fases da nossa vida, os prazeres são transitórios. Nós passamos por fases transitórias. E nem sempre as mudanças são agradáveis. Existem mudanças que são tão boas, existem mudanças que são tão ruins, mas nós precisamos nos adaptar a essas mudanças. Portanto, quando alguém pensar na vida, pense a vida é marcada pela transitoriedade. Há mudanças de fase muito frequentemente, mas há algo que nos traz segurança, porque se a nossa vida é marcada pela transitoriedade, as coisas estão sempre mudando, há alguém que não muda, há alguém que permanece o mesmo. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem direto do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. No meio de toda essa transitoriedade da vida, no meio de tantas mudanças que podem acontecer, podemos confiar em Deus, podemos nos abrigar em Deus, porque Ele é alguém que não muda. Seu amor não muda, sua misericórdia não muda, o seu jeito de lidar conosco não muda. Deus é o mesmo em todo o tempo. O mesmo Deus antes da pandemia, o mesmo Deus depois da pandemia. Deus não muda, o que muda somos nós, as nossas realidades mudam, as nossas maneiras de interagir mudam, nossas fases mudam, nossa voz muda, nosso comportamento muda, nossa visão de mundo muda, mas o Deus em quem nos apegamos, Ele permanece o mesmo. E aqui há uma lição para todos nós. Se tudo nesse mundo é transitório, se tudo nesse mundo passa por fases, e se tudo nesse mundo é marcado por mudanças, por que nos apegarmos às coisas deste mundo? Apegarmos às pessoas que são extremamente apegadas a algo ou alguma coisa, a uma fase da vida, e se tornam tão difíceis, tão depressivos, porque não conseguem lidar com essas coisas. Por isso, no meio de todas essas mudanças, confie e descanse naquele que não muda, confie e descanse naquele em quem não há mudança, aquele que diz em Hebreus capítulo 13, verso 8, eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Portanto, a primeira palavra que marca a vida é a transitoriedade, essa mudança constante de fases. Há um poema do Fernando Pessoa que eu gosto muito, que é um poema chamado Mude, e eu quero compartilhar com você. O poema diz o seguinte: não se acostume com o que não o faz feliz, revolte-se quando julgar necessário, alague o seu coração de esperanças, mas não deixe que ele se afogue nelas. Se achar que precisa voltar, volte. Se perceber que precisa seguir, siga. Se estiver tudo certo, continue. Se estiver com saudades, mate-a. E se perder um amor, não se perca. Se o achar, segure-o firme. Olha que interessante. A vida da gente precisa ser marcada pela preparação para a mudança. Se prepare. A vida da gente reserva surpresas. E às vezes surpresas positivas, surpresas negativas. Mas no meio de todas essas transitoriedades, no meio de todas essas coisas voláteis, de todas essas coisas que mudam o tempo todo, nós podemos nos apegar naquele que não muda. A segunda palavra que marca a nossa vida e que me vem ao coração quando leio o texto é a palavra temporalidade. Se a vida da gente é marcada pela transitoriedade, a mudança das fases, a vida da gente também é marcada pela temporalidade. E o que é isso? Temporalidade é a ideia de que tudo chega ao fim. A Bíblia nos vai dizer, meus irmãos, que há no coração do homem um anseio pela eternidade. Há um pensamento na cabeça do homem de que tudo vai ser eterno, de que tudo vai continuar, vai permanecer todo o tempo, mas isso não é verdade. Tudo na nossa vida tem início, meio e fim, inclusive nós, o nosso tempo de vida. Tudo tem início, meio e fim. Isso é importante, meus irmãos, porque a gente precisa entender que tudo que nós vivemos neste mundo é finito, é passageiro. Tudo é temporário. Começamos um casamento, só os dois, daqui a pouco vem o filho, e nós estamos naquele momento onde estamos trocando fralda, daqui a pouco o menino cresce,
E aí ele se torna adolescente, ele se torna jovem, e aí depois ele se casa, vai ter os seus filhos. Na verdade, tudo passa. O tempo é algo que nós não controlamos. O tempo é algo que nós não temos sobre ele o controle. Existe a ilusão de que as coisas são eternas, mas não são. As coisas são passageiras. E aqui há algo importante para a gente aprender. O tempo é uma moeda, ou é a moeda mais preciosa que Deus colocou nas nossas mãos. Mas nós não controlamos essa moeda. Nós não sabemos quanto tempo vamos ter de vida. Por isso que a Bíblia diz para nós, nos dá o conselho para a gente remir o tempo, para a gente aproveitar o tempo, para a gente não desperdiçar o tempo. E isso traz para a gente a ideia de que se é tempo de abraçar, abrace. Se é tempo de chorar, chore. Porque é passageiro, tudo é passageiro. Nós também passamos. E por isso é importante nós percebermos que nós não controlamos o tempo, mas nós podemos usar o tempo como uma moeda para trocar por tudo aquilo que de fato significa para nós. O tempo é a moeda mais preciosa, porque por meio do tempo você pode trocar para relacionamentos, você pode trocar a moeda do tempo por sabedoria, você pode usar a moeda do tempo para angariar amigos. Portanto, é muito importante você perceber que você precisa aproveitar melhor o tempo. É tempo de abraçar, abrace, tempo de chorar, chore, tempo de rir, dê risada, porque esse tempo passa. Todo o tempo passa. O tempo do choro passa, o tempo da alegria também passa, o tempo da juventude passa, o tempo da velhice também passa, o nosso tempo passa. Aliás, quando a Bíblia vai descrever a respeito da vida, ela usa metáforas tão específicas e que dão sempre a ideia de brevidade. A Bíblia diz, por exemplo, que a vida é como uma erva do campo que seca-se. A Bíblia diz que a vida é como um vapor que ora passa, é como um conto ligeiro, é como um palmo, é como um sopro, uma nuvem que se desfaz e passa. O tempo todo a Bíblia nos dá a ideia da temporalidade. Nós temos pouco tempo e precisamos, de fato, nos concentrar naquilo que vale a pena, naquilo que é importante. E já que nós temos pouco tempo, já que a vida passa como um sopro, nós precisamos aproveitar a vida com coisas que fazem bem para a gente. Por isso que eu falo para você, não fique perdendo tempo com televisão, não fique perdendo tempo com mágoas, não fique perdendo tempo com coisas sem sentido, porque o tempo é tão passageiro, o tempo é tão ligeiro, quando menos esperamos, o tempo passa. Por isso é importante a gente aproveitar o tempo. E aí nós precisamos perceber que para cada tempo da nossa vida há oportunidades e desafios. Todo o tempo da nossa vida traz para a gente oportunidades e desafios. Na juventude temos oportunidades e desafios. Na meia-idade temos oportunidades e desafios. No tempo da bonança, nós estamos diante de oportunidades e desafios. No tempo das crises, nós também estamos diante de oportunidades e desafios. Por isso é importante a gente perceber, por que não aproveitar o tempo para ampliar as possibilidades? Todo o tempo que estamos vivendo, em todo o tempo que vivemos, há sempre oportunidade e desafios. O tempo que estamos vivendo hoje, especificamente com todas essas circunstâncias, há certamente oportunidades e há desafios e nós precisamos aprender a lidar com essas coisas. Então, aprenda que na vida tudo tem a marca da finitude, tudo acaba, tudo tem início, meio e fim. Por isso precisamos aprender, deixar a ideia, a ilusão de que somos senhores do tempo. Por isso tem muita gente que faz da vida, como diz o Charlie Chaplin, disse, jamais faça da sua vida um rascunho, porque talvez você não tenha tempo de passar a limpo. A vida da gente é para ser vivida de maneira integral, é para ser vivida para valer. Por isso, aproveite o tempo, pare com essa ilusão de que você é eterno. Pare com essa ideia de que o seu filho estará sempre ali ao seu lado, de que você terá sempre essa oportunidade. A juventude passa, as crianças crescem, a vida passa demais, por isso precisamos, de fato, aproveitar o nosso tempo
cuidando da saúde emocional, cuidando da saúde espiritual, cuidando dos nossos relacionamentos, porque pesquisas vão mostrar que é a saúde do relacionamento o segredo da felicidade. Você não será feliz pela quantidade de dinheiro que você acumula, nem pela quantidade de bens que você adquire, mas pela solidez e a saúde dos relacionamentos que você constrói ao longo da sua vida. Por isso, use a sua sabedoria. Saiba que a vida é marcada por mudanças e a vida é marcada por um tempo que chega ao fim. Se você está feliz e contente, vivendo o melhor momento da sua vida, não se apegue a isso, porque pode chegar ao fim. Se você está triste e sofrendo, se você está vivendo uma dificuldade, também não se desespere, porque chega ao fim. A Bíblia diz que tudo passa, tudo passa. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Então há tempo de rir, mas acreditar que ficaremos sempre no tempo do riso é uma ilusão. A vida não é assim. A vida nos reserva surpresas. Estamos dando risada, daqui a pouco vem um tempo de chorar, daqui a pouco vem um tempo de rir de novo, daqui a pouco vem um tempo de estar junto com as pessoas, daqui a pouco vem um tempo da gente se isolar um pouco mais, da gente estar mais recluso, da gente estar mais reflexivo. Há o tempo de falar, mas também existem momentos da vida que precisamos ficar calados. Então precisamos entender que a vida é marcada pelos tempos e precisamos pedir sabedoria a Deus para discernir os tempos da vida. A terceira palavra é a palavra funcionalidade. Funcionalidade. Para cada tempo da nossa vida, para cada momento da nossa vida, há uma função, há um propósito. A funcionalidade. Tudo que nós passamos, todas as situações, as circunstâncias, para cada tempo da nossa vida, Deus tem um propósito. E quando eu falo que Deus tem um propósito, que existe uma função, uma funcionalidade em cada fase, em cada tempo da nossa vida, não estou querendo dizer que tudo que você e eu passamos na vida é resultado do agir e do querer de Deus. Existem pessoas que se esquecem de que muitas coisas que vivemos, especialmente coisas ruins, elas são muito mais fruto das colheitas resultantes das sementes que plantamos, de atitude, de comportamento, de decisões, do que propriamente da vontade de Deus para a nossa vida. Então, quando eu digo que para cada momento da nossa vida Deus tem um propósito, não quer dizer necessariamente que tudo que passamos foi Deus que escolheu, que tudo que passamos foi Deus que determinou. Mas eu quero dizer que não importa a fase que passamos, não importa as circunstâncias em que estamos vivendo, Deus sempre utiliza isso da melhor maneira para lapidar em nós o caráter, para lapidar em nós algo que é bom. Porque, afinal de contas, veja, há o tempo de sorrir, há o tempo de chorar, há o tempo de abraçar, há o tempo de se afastar de abraçar, há o tempo de viver, de criar coisas, há o tempo de destruir coisas, há o tempo de a gente trazer coisas para perto, há o tempo da gente mandar coisas para longe. Para cada uma dessas fases, para cada um desse tempo, Deus tem um propósito. Deus usa. Às vezes, nossos erros, nossas falhas, Ele é tão sábio, tão poderoso, tão incrível, que Deus pode usar cada uma dessas fases, até os nossos erros, até os nossos deslizes, Deus pode usar para construir coisas boas dentro de nós. Portanto, para cada fase da nossa vida há sempre uma lição, há sempre um propósito, a gente sempre pode aprender com isso, a gente sempre pode crescer com isso. Por trás de cada circunstância, de cada tempo, há sempre uma porta de aprendizado, há sempre uma porta de objetivo. Por isso que a Bíblia diz: tem de grande alegria quando você passar por qualquer tipo de provação, por tribulação. Por quê? Porque em todo tempo Deus tem um propósito. A Bíblia diz que todas as coisas, de certa forma, contribuem para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero dizer que Deus não vai desperdiçar nada. Suas lágrimas são usadas por Deus, seu sorriso é usado por Deus, seus tempos bons são usados por Deus, mas seus tempos difíceis também são usados por Deus para te abençoar, para cuidar de você, para trazer mais solidez à sua fé. Cada tempo e estação de nossas vidas, Deus tem uma finalidade, há um sentido por trás. Deus tem para cada um de nós um propósito. Muitas coisas que nos acontecem nem sempre são percebidas. Aliás,
há tanta coisa que a gente não entende, há muita coisa que não faz sentido nenhum nas nossas vidas. Você já parou para pensar que existem momentos na nossa vida onde a gente tem muito mais perguntas do que respostas, onde a gente tem muito mais silêncio do que palavras, momentos em que a gente não entende o que está acontecendo, mas o segredo da vida está em perceber que se a vida não está dentro da nossa esfera de controle, ela nunca deixou de estar debaixo do controle de Deus. Você não controla o tempo, você não controla as mudanças, mas o Deus que controla tudo tem um propósito. Deus acaba, por meio da sua ação, da sua misericórdia que se renova todos os dias, Deus acaba por usar cada momento. Por isso que nós muitas vezes não entendemos as coisas que acontecem conosco, porque a perspectiva com que enxergamos as coisas não é a mesma perspectiva com que Deus enxerga as coisas. Veja, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Portanto, quando a gente enxerga dentro da nossa perspectiva e a gente que está dentro da situação, a gente não consegue ver finalidade, a gente não consegue ver propósito, a gente não consegue ver benefício em determinadas situações da nossa vida. Mas Deus que enxerga o quadro completo, Deus que enxerga toda a história por completo, Ele sabe onde colocar cada peça, Ele sabe onde encaixar cada coisa, Ele sabe como usar cada lágrima, como usar cada situação difícil, Ele sabe até como usar nossos fracassos e nossos erros para permitir que a gente cresça. Portanto, no meio dessas confusões todas, aprenda que para cada fase da sua vida há sempre um propósito de Deus. A Bíblia diz que tudo Deus tem um propósito. Para todo o propósito Deus tem um tempo, e para todo tempo Deus tem um propósito. E aí nós precisamos perceber como seria importante para todos nós ter no nosso coração a mesma convicção de Lutero, quando ele disse certa vez: eu não sei por que mares o barco da minha vida será conduzido, mas eu conheço muito bem o piloto. Eu não sei por que mares a minha vida será conduzida, mas eu conheço bem o piloto. Deus está construindo, Deus está trabalhando. E, meus irmãos, a vida da gente é marcada por coisas que nem sempre vamos entender. Veja que quando Deus chama Abraão, por exemplo, Deus chama Abraão para um passeio, para uma viagem. E toda pessoa que vai viajar, existem pelo menos 3 perguntas que nós nos fazemos toda vez que a gente vai viajar. Toda pessoa que vai sair para algum lugar, toda pessoa que nos convida para viajar, a primeira pergunta lógica que nós fazemos é: nós vamos para onde? Queremos saber o lugar para onde a gente vai. A segunda pergunta que nós nos fazemos é: o que eu devo levar para essa viagem? Quanto tempo vai durar essa viagem? Como me preparar para essa viagem? E a terceira pergunta que nós nos fazemos diante da possibilidade de viajar é: com quem vamos viajar? Quem são as pessoas que vão estar conosco? Quem é a pessoa que vai me acompanhar nessa viagem? Olha que interessante. Quando Deus chama Abraão para fazer uma viagem, Deus não responde para onde ele vai, não responde quanto tempo vai durar a viagem, nem como vai ser a viagem. A única pergunta que Abraão tinha resposta é: quem haveria de estar com ele nessa trajetória, nessa viagem? Meus irmãos, quando a gente olha para a vida é uma viagem que nós não sabemos quanto tempo vai durar, nós não sabemos por onde vamos passar, nem sabemos aonde vamos chegar, mas nós temos certeza de uma coisa: nessa viagem da vida, Deus está conosco. O Deus que não muda, o Deus em que não há mudança de variação, o Deus que é eterno, que não tem a marca da finitude, porque no mundo onde todas as coisas morrem, o nosso Deus vive para sempre. Esse Deus está conosco no meio da jornada. Por isso, entenda que muitas coisas que a gente questiona, que a gente reclama, muitas vezes Deus permite para o nosso bem. Se José soubesse, por exemplo, que aquela ação dos seus irmãos, vendendo ele para os mercadores, ele indo para o Egito, se ele soubesse que era lá, naquele lugar que Deus haveria de cumprir a sua
a sua palavra, o seu sonho que foi revelado a ele, com certeza José se sentiria muito mais seguro, muito mais firme. Mas José não tinha essa resposta, como Abraão não tinha essa resposta. Como, aliás, nenhum de nós temos essa resposta, porque Deus não nos convida para uma jornada, nos dando todas as respostas. Ele apenas diz, eu estou contigo. Quando foi para iniciar o ministério e a caminhada de Josué, Deus não fez nenhuma garantia para Josué, Deus não deu muitas respostas. A única coisa que Deus garantiu para Josué, que assim como ele esteve com Moisés, ele estaria com Josué, e que se ele tivesse o cuidado de ser obediente, de ter o ouvido sintonizado com a voz de Deus, ele haveria de alcançar muitos benefícios. Por isso, a terceira palavra que eu quero destacar é a palavra funcionalidade, propósito. Deus tem um propósito para cada tempo, para cada fase da nossa vida. Deus tem um propósito. A última das 4 palavras é a palavra provisão. Para cada tempo da nossa vida, Deus tem provisão, ou a palavra providência. Veja, para cada tempo das nossas vidas, nós não estamos só, nós não estamos jogados à própria sorte. Em cada fase da nossa vida, nos momentos fáceis, nos momentos difíceis, Deus sempre haverá de produzir ou de nos dar a provisão. E o que é que Deus garante para nós? Deus garante 2 coisas. Deus garante que está presente e Deus garante que há de suprir nossas necessidades. A Bíblia diz que, como Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, haverá de suprir todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deus sempre, em qualquer situação, em qualquer tempo, Deus sempre nos dará o escape, Deus sempre nos dará os recursos, Deus sempre nos trará consolo em momentos de perda, Deus sempre nos dará sabedoria em momentos em que precisamos tomar decisões importantes. Haverá sempre abraços em momentos que nos sentimos sozinhos. Haverá sempre maná do céu toda vez que a gente não tiver o que comer. E veja, muitas vezes a nossa vida vai ser conduzida ao deserto. Às vezes vamos passar fases de deserto e nesse deserto nós olhamos ao nosso redor, não vemos nada que possa garantir o suprimento da nossa vida, a manutenção das coisas básicas. Mas quando Deus está conosco na fase de deserto, há sempre maná, há sempre água, a coluna de fogo para nos orientar e nos aquecer à noite, a coluna de nuvem para nos proteger do sol. Portanto, em cada fase da sua vida, não tema. Em cada tempo com que você estiver passando, tempo de bonança, tempo de paz, tempo de guerra, tempo de muitos amigos, tempo de solidão, em cada um desses momentos, tempo de palácio, tempo de deserto, para cada um desses tempos, além de um propósito específico que Deus tem para usar, para nos lapidar, para construir a pessoa que nos tornamos, em cada um desses lugares, em cada fase em que passamos, Deus nos dá a providência. No deserto, Ele vai suprir sua necessidade. No palácio, Ele vai te dar sabedoria. Quando as coisas estiverem boas, Ele vai estar ao seu lado. Quando as coisas estiverem ruins, Ele também vai te dar o suprimento. Por isso que a vida da gente é marcada pela providência de Deus. Nesse tempo que estamos vivendo, há tantas perspectivas ruins, há tantas pessoas que estão fazendo projeções do caos. Eu te incentivo, por exemplo, a jamais pintar um quadro pessimista do futuro, sabe por quê? Porque quando a gente pinta um futuro negativo, a gente acaba sofrendo 2 vezes. A gente sofre por antecipação, que é um problema emocional e psíquico que vai custar a tua paz, vai roubar a tua alegria no dia de hoje. E se isso que nós projetamos de negativo acontecer, nós vamos sofrer de novo. Por isso que, na melhor das hipóteses, a gente precisa ser otimista, olhar a vida com os olhos da fé. E não importa quais sejam as previsões que as pessoas possam fazer sobre o futuro, não sei que fase vamos viver, não sei que fase vamos passar pelas próximas semanas, mas eu sei que haverá sempre a providência de Deus. Deus sempre provê a necessidade. Deus nunca prometeu que a nossa vida seria fácil. Aliás, Jesus disse, no mundo nós teríamos aflições, mas a gente teria que ter bom ânimo, porque Ele está conosco.
Quando nós passarmos pelas águas, ele estaria conosco. Quando passarmos pelos rios, pelas correntes, quando passarmos pelas dificuldades mais profundas da vida, Deus está conosco. Eu fico pensando, meus irmãos, que nesses dias em que estamos vivendo, quantas pessoas Deus tem usado para falar isso com você? Quantos pastores você já escutou nesses dias falando para você ficar em paz, falando para você não ser ansioso, falando para você confiar em Deus? Quantas mensagens você ouviu a respeito disso? Talvez você até tenha, ao ouvir essas mensagens, até tenha dito, puxa, como os pastores estão repetitivos, como os pastores estão sem a criatividade na produção dos seus sermões. Deixa eu te lembrar de uma coisa. Talvez a razão pela qual todos nós estamos sempre batendo nessa tecla é porque, por mais que você tenha ouvido essas coisas, há muitas pessoas que estão me ouvindo que ainda não crê, que ainda não está descansando em Deus, que ainda não está fazendo o que o Salmo de número 46, verso 10 nos ensina. Silencie o seu coração, aquiete-se e saiba que Ele é Deus. Ele será exaltado entre as nações, Ele será exaltado sobre a terra, porque o verso 11 vai completar dizendo que Deus é nosso refúgio e fortalece. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é nosso refúgio e fortaleza. Por isso, acredite que para qualquer tempo que você vá viver, a qualquer fase que você esteja vivendo, haverá sempre a providência de Deus. Haverá sempre o Deus da provisão. Por isso que o Salmo 23 diz que Deus prepara uma mesa no deserto e diante dos inimigos. E diz no versículo de número 6, o último verso, que certamente a misericórdia e a bondade de Deus haveria de nos seguir, haveria de estar conosco todos os dias de nossa vida. Por isso eu quero encerrar essa live te lembrando dessas 4 coisas. Quer entender a vida? Quer entender o que a mensagem do Senhor tem para nós? Então, aprenda essas 4 coisas. A vida da gente é marcada pela transitoriedade. Mudanças são inevitáveis. Precisamos aprender a lidar com mudanças, acreditando e nos agarrando naquele que não muda, naquele que é firme em todo o tempo. Precisamos perceber que a nossa vida é marcada pela temporalidade, tudo passa, tudo chega ao fim, todas as coisas e todas as fases da nossa vida têm sempre início, meio e fim. Nós mesmos estamos morrendo, por isso precisamos aproveitar o tempo com sabedoria, usando a moeda do tempo para trocar por tudo aquilo que de fato importa na nossa vida. Largue essa ideia, essa soberba, esse orgulho de achar que você controla o tempo. Você não controla o tempo. Quem controla o tempo é Deus. A terceira palavra é a palavra funcionalidade, propósito. Para todo o tempo, para toda a fase da nossa vida, Deus tem um propósito. Por mais que essa fase seja algo que nós construímos, Deus não vai desperdiçar absolutamente nada. Ele vai usar tudo para o nosso crescimento, para o nosso bem. E por fim, seja qual for a fase, seja qual for o tempo que você esteja vivendo, conte com a presença e a providência de Deus. Deus sempre há de prover as tuas necessidades. A Bíblia diz que Ele é aquele que provê as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Portanto, transitoriedade, temporalidade, funcionalidade e providência são as 4 palavras que descrevem a nossa vida. Se você entendeu essas coisas, certamente você vai encarar a vida com sabedoria. Essa é a sabedoria contida na palavra de Deus e isso pode fazer uma grande diferença na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus conforte o seu coração, que Deus reanime a sua fé, junte a sua família para um tempo de oração. Especialmente agora eu quero falar com as minhas ovelhas. Nós estamos nesses próximos dias, na segunda-feira, nós estaremos entrando numa campanha de oração e eu quero convocar toda a igreja, todos vocês que estão me escutando, batistas, servos do Senhor, vamos orar, vamos nos engajar nessa corrente de oração para estarmos conectados com o céu, a fim de que Deus venha prover, de que Deus venha mudar as realidades. Meus irmãos, nesse tempo, não é tempo da gente fazer panelaço, não é tempo da gente fazer protesto,
É tempo da gente dobrar os joelhos. É tempo da gente colocar diante de Deus nossa nação, para que Ele possa estar derramando o seu bálsamo, para que Ele possa estar agindo, trabalhando e mudando as realidades. Portanto, eu quero convidar você para estar conosco nesse tempo, para estar conosco nesse tempo de oração. E agora, finalizando essa live, já com saudade dos irmãos, eu quero convidar você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos orar, vamos buscar a face do Senhor, o Deus que nos assiste em cada fase, em cada tempo, em cada momento da nossa vida. Meu Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos juntos. Obrigado, Senhor, por mais essa semana que sobrevivemos, guardados e amparados por Ti. Há tantas perspectivas de insegurança, há tantas notícias e previsões ruins, mas nenhuma delas nós acreditamos. Acreditamos e confiamos no Senhor. Confiamos que a nossa vida está guardada e escondida no Senhor. Por isso eu quero te pedir uma bênção especial aos corações aflitos. Quero pedir uma bênção especial àquelas ovelhas, servos do Senhor, que estão tão desesperados, estão tão, ó Deus, temerosos, alguns deles estão em pânico, porque não estão confiando e descansando no Senhor. Pai, em nome de Jesus, traga conforto, traga alento. Mostre, Senhor Deus, a estes teus filhos, que Tu és o Deus da providência, Tu és o Deus da provisão, e não importa se haveremos de passar tempos de deserto, no meio do deserto, o Senhor faz abrir caminhos, o Senhor faz criar rios no mesmo. O Senhor é Deus sobre todas as circunstâncias, sobre todo o tempo, sobre todas as fases da vida. Por isso nos ajuda a confiar no Senhor. Seja com cada lar e com cada família, abençoe cada um do teu povo. Nos desperte, Senhor, para orar, para cuidar da nossa família, para compartilhar a tua palavra e para usar esse tempo para crescermos em todos os sentidos e em todos os aspectos. Pai, contamos com a tua bênção, contamos com a tua sabedoria, contamos com o consolo e o conforto do Senhor sobre nossas vidas. Nos dê uma noite de paz e mais uma semana abençoada por Ti, Senhor Deus, repleta de crescimento, de experiências, de fé com o Senhor. Oramos por tudo isso, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de todos vocês, que alegria estarmos juntos. O Edivaldo colocou aí, 1 Tessalonicenses 5,17, é isso mesmo. Orar sem cessar, orar em todo o tempo, é isso aí. Que Deus abençoe a vida de todos. Se essa live, se essa mensagem abençoou sua vida, compartilhe para que outras pessoas também possam ter acesso a essa mensagem. Se você ainda não escutou, você que é casado, não escutou a live sobre casais, até que o confinamento nos separe, eu te convido, são 10 conselhos para abençoar o seu casamento. Se você acha que é muito tempo para você ouvir, eu quero dizer que você desperdiça tanto tempo com tantas coisas. E eu creio que essa live vai abençoar a sua vida. Se você conhece casais que estão com conflitos, com dificuldades, compartilhe a live anterior a essa, porque é uma mensagem, uma palavra especial aos casais. Tá certo? Que Deus nos abençoe. Eu quero dizer que estou com muita saudade de todos vocês e orando para que em breve possamos retomar os nossos cultos presenciais, para que a gente possa estar junto aí nesse tempo. Tá certo? Que Deus abençoe a vida de todos vocês e quero também agradecer nessa live, agradecer as mensagens, os comentários carinhosos de todos vocês, quantas palavras, quantas pessoas sendo abençoadas pelas reflexões. Eu quero dizer que fico muito feliz, tá certo? Muito feliz mesmo pelos comentários, pela devolutiva de vocês, acreditando em Deus, que as mensagens, que esse tempo que passamos junto aqui é um tempo que de fato está edificando sua vida, e é com esse propósito que nós estudamos, é com esse propósito que nós compartilhamos a palavra. Tá certo? Que Deus abençoe a todos, um ótimo domingo, e que o Senhor te sustente, te guarde, te abençoe e cuide de você nesse tempo difícil que estamos passando. Tá certo? Tenha fé, tenha otimismo, afinal de contas o Senhor está no barco, e quando Deus está no barco não existe tempestade que pode nos afundar. Pelo contrário, vamos chegar do outro lado e vamos, como diz a Cassiane, cantar certamente o hino da vitória. Que Deus abençoe a vida de todos, tá certo? Um abraço aí ao Daniel, lá de Jacobina. Que Deus abençoe a vida de vocês, tantos outros aí. Que Deus abençoe. Uma ótima noite a todos
e até a próxima, querendo Deus.